Olá, graça e paz, queridas irmãs. Me chamo Daniele, aqui do perfil Peregrinas no Mundo, nosso grupo de leitura cristã, onde buscamos compartilhar aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração através da sua santa palavra e através de leituras baseadas na sua palavra. Bem, nós estaremos dando continuidade ao comentário da leitura do livro Bases da Fé Cristã, do autor Wayne Grudem. Estarei comentando aqui, o capítulo 6 do livro, que tem como tema o que são anjos, Satanás e demônios. Se você não acompanhou os outros estudos e também áudios, vídeos, estão todos no canal, no YouTube. Você consegue encontrar e rever desde o primeiro capítulo tudo que a gente já aprendeu e o que a gente já reforçou, aquelas que são mais antigas na fé, o que a gente já reforçou através da leitura desse livro. Bem, e até o início deste capítulo, tudo aquilo que a gente estudou anteriormente foram a criação de Deus. E nós limitamos o estudo ao domínio físico. Este capítulo, porém, ele se trata de criaturas espirituais que Deus criou. São chamados anjos e demônios. Satanás, ele mesmo, é um anjo mau. É considerado o chefe dos demônios. Então, nós vamos iniciar falando um pouco sobre anjos. O autor, ele coloca que anjos são seres espirituais criados e dotados de julgamento moral e elevada inteligência, mas sem corpos físicos. Eles são guerreiros de Deus e, como um grupo, são muitas vezes denominados de hostes ou exércitos do céu. Eles nem sempre existiram. Então, apenas o nosso Deus é eterno. Todas as demais coisas foram criadas. Então, os anjos, eles tiveram início. O Senhor os criou. Lá em Neemias 9, 6, diz o seguinte: só tu és, Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército. Então, sendo os anjos espíritos, nós não podemos vê-los com os nossos olhos, Eles não possuem corpos físicos. Pois como Jesus disse lá em Lucas 24:39, um espírito não tem carne nem osso. Portanto, normalmente nós não podemos ver um anjo, os anjos, a menos que o Senhor abra os nossos olhos, como aconteceu com Balaão, lá na passagem de Números 22:31, ou então que eles assumam a forma corporal, como aconteceu no túmulo de Jesus, em Mateus 28:5. Os anjos são então invisíveis e realizam de forma invisível aos nossos olhos suas atividades comuns de nos proteger. E juntamente a nós, eles exercem adoração a Deus, como nós podemos ver lá em Hebreus 12:22, que diz: mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e à universal assembleia. O autor ainda destaca que os anjos, eles demonstraram julgamento moral quando pecaram e foram expulsos do céu, como nós podemos ver lá em 2 Pedro, o verso 2 Pedro 2:4, que diz: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Então, nós vemos que os anjos, eles não foram poupados do julgamento de Deus quando pecaram. E eles evidenciam sua inteligência por meio do diálogo com os homens. Em Mateus
28:5, que diz: Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. E os anjos, eles também cantam louvores a Deus. Como o autor destaca aqui a passagem de Apocalipse 4, verso 11, que diz: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Um outro aspecto também destacado sobre os anjos é que eles possuem grande poder. Eles são maiores em força e em poder do que nós, injustos seres humanos. Mesmo assim, Deus demonstrou o seu grande amor, o seu maior amor pelos seres humanos do que pelos anjos. Por quê? Porque ele não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos. Ao contrário, quando Adão e Eva pecaram, embora eles tenham sido expulsos do paraíso, eles não foram lançados no inferno. Antes, o Senhor concede aos seres humanos a chance, a oportunidade de arrependimento. E o Senhor também preparou para nós, seres humanos, um plano perfeito de salvação através de Cristo Jesus. Nós vemos lá em Gênesis 3, do 21 ao 23, que ao invés de Deus colocar o homem e a mulher em cadeias, ele, embora tenha os expulsado do paraíso, e nós também podemos ver que isso veio do amor de Deus também, esse retirá-los do paraíso, até por um cuidado com eles, para que eles não viessem a comer, né, da árvore da vida e vivessem eternamente naquele estado que se encontravam após o pecado, que é o estado de morte. Então, ao invés de Deus fazer isso, né, colocá-los em lugar de cadeias, Deus cobriu a vergonha do homem e da mulher. Lá na passagem de Gênesis 3, 21 ao 23, nós podemos ver essa demonstração de tão grande amor de Deus para com a humanidade. Um outro aspecto também que nós podemos observar a respeito dos anjos é a maneira diligente como eles executam os planos de Deus. Eles são obedientes à palavra de Deus. Lá em Salmos 103, 20, vai nos dizer assim: Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis à palavra. Então, nós vemos a diligência dos anjos e eles nos servem de exemplo em sua diligência, em sua obediência. Eles também nos servem de exemplo ao adorarem e glorificarem continuamente ao Senhor. Então, nós precisamos estar cientes da presença invisível dos anjos ao nosso redor, enquanto nós, na verdade, nos empenhamos em nossa vida diária. Eles se unem a nós em adoração e eles nos guardam e eles executam os planos de Deus com diligência. E também podem nos visitar como estrangeiros em busca de hospitalidade, como diz Hebreus 13, 2. Mas nós não devemos orar a anjos ou mesmo adorá-los. Nós sabemos que o único digno da nossa adoração, do nosso louvor, é o Senhor nosso Deus. E quando João ele tentou adorar a um anjo, se prostrando, o anjo prontamente disse a João: não faça isso, sou servo como você e como os seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus.
Vemos essa passagem lá em Apocalipse 9:10. Então, nós devemos adorar somente ao Senhor e orar somente ao Senhor. Não devemos tratar anjos, que são parte da criação de Deus, da mesma forma que tratamos a Deus, grifo do autor. Então, nós podemos ver que os anjos, eles são criaturas de Deus, eles não são eternos, eles foram criados pelo Senhor. Eles também são seres invisíveis. A única forma de vermos os anjos é quando Deus abre, a menos, né, que Deus abra os nossos olhos, ou mesmo os anjos tomem forma de corpo físico, tudo isso vindo da vontade do Senhor. Então, aí veremos, mas eles são seres invisíveis e eles nos protegem. E eles também se juntam a nós em adoração ao Senhor nosso Deus. Eles têm grande poder, são mais poderosos do que nós, seres humanos, e eles têm diligência também na realização dos planos de Deus, das ordens de Deus, são obedientes ao Senhor e o louvam constantemente. Os anjos, eles não devem ser adorados, eles não devem ser venerados, né? Não devem ser alvo da nossa adoração. Eles são criaturas que glorificam ao único Deus Criador, assim como nós o devemos fazer. Então, adoração somente ao Senhor Deus. Nós vamos ver um pouquinho agora sobre os demônios, que são anjos maus que pecaram contra Deus e que agora praticam continuamente o mal no mundo. Então, antes da gente de fato iniciar aqui falando sobre os demônios, gostaria de convidar você a estar apoiando esse ministério e esse compartilhamento de verdades da Escritura Sagrada. Como você pode fazer isso? Você pode fazer isso comentando neste vídeo, curtindo, enviando para quem você desejar. Assim você estará apoiando a divulgação desse trabalho, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida e vamos conhecer um pouquinho mais, né, sobre essa parte aqui, essa segunda parte do capítulo 6, que o autor vai falar um pouco melhor sobre os demônios. Os demônios são os anjos que pecaram e Deus não os poupou, antes os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, como diz lá em 2 Pedro 2:4. Mas embora os demônios tenham pecado e eles efetuem o mal constantemente, eles não foram criados maus. Não, eles foram criados assim como com a essência da criação, que é o quê? Boa. Tudo o que Deus criou foi bom, muito bom. E nós vemos com ênfase maior lá em Gênesis 1, sempre toda a criação sendo apresentada e falando que viu Deus que era bom. Então, os demônios, eles são anjos que foram criados bons, mas eles optaram por desobedecer a Deus e por se rebelarem contra o Senhor. E dessa forma, eles são maus e efetuam o mal continuamente no mundo. Nós não sabemos ao certo quando os demônios caíram. A Bíblia não nos diz especificamente, mas nós podemos compreender que aí, entre a criação e a queda do homem, os demônios caíram, porque a mulher, né, ela foi tentada por Satanás em forma de serpente e aí foi enganada e também na sua responsabilidade ela e o homem pecaram, caíram. Então nós entendemos que entre a criação e o pecado da humanidade que entrou no mundo por Adão e Eva, os demônios caíram. E os demônios, eles têm um líder, né? E o líder desses demônios chama-se Satanás. Ele é mencionado
por nome em passagens como em 1 Crônicas 21:1, onde diz: Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Jesus também falou diretamente com ele quando tentado no deserto: retire-se, Satanás. Mateus 4:10. Outra passagem também que o autor fala é que quando os discípulos eles disseram a Jesus que os demônios eles se sujeitavam a seu nome, Jesus respondeu da seguinte forma: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, em Lucas 10:18. E além do nome Satanás, a Bíblia também se refere com outros nomes a Satanás, como o diabo, a serpente, Beelzebu, o príncipe deste mundo, o príncipe do poder do ar e o maligno. Uma característica forte que nós podemos ver lá em João 8:44 é que Satanás ele foi homicida desde o princípio e o pai da mentira. Lá em 1 João 3:8, nós vemos que ele pecou desde o início. O diabo pecou desde o início. Ele é o criador do pecado. Ele pecou antes mesmo de enganar Eva com muita astúcia. Nós vemos lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3, o apóstolo Paulo falando o seguinte: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Satanás ainda tentou Cristo a cometer pecado, como nós podemos ver lá em Mateus 4, do 1 ao 11, com o intuito de levá-lo a falhar em sua missão, de destruir as obras dele, as obras do diabo. Satanás e os seus demônios, eles tentam usar de todo tipo de tática destrutiva para cegar as pessoas, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo. Usando também estratégias semelhantes, como tentação, dúvida, mentiras, assassinato, culpa, medo, confusão, doenças, inveja, orgulho e calúnia, para impedir o propósito e também o testemunho do cristão. Satanás e seus anjos, eles são limitados, tanto em seu próprio poder, como pelo controle de Deus naquilo que podem ou não fazer. Eles são mantidos em trevas, presos com correntes eternas. Lá em Judas 6, nós podemos ver na palavra do Senhor e ter esse entendimento, quando diz: e há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então nós vemos que o agir de Satanás e dos demônios neste mundo se encontra limitado. E o que é próprio para ele e para os anjos que o acompanham, que o acompanharam e acompanham, é o castigo eterno, né? Outra coisa também a respeito de Satanás que é importante a gente destacar é que ele não conhece o futuro. Apenas Deus é onisciente. Somente Deus conhece todas as coisas desde o início e até o final dos tempos e o que ainda virá, como diz lá em Isaías 46:10. Satanás não, ele tem suas limitações quanto ao entendimento do futuro, do que irá acontecer. E nós cristãos, sobre a autoridade de Cristo, podemos resistir às investidas de Satanás e ele fugirá de nós. Isso é o que a palavra nos diz lá em Tiago 4:7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.
Então, pela autoridade de Cristo, nós não temos o que temer ao diabo. Embora ele seja capaz de observar aquilo que fazemos diariamente, ele saiba e dessa forma ele tire conclusões acerca dos nossos pensamentos e também do que irá acontecer, ele não sabe exatamente, ele não está lá, assim como o nosso Deus eterno e todo-poderoso. Então ele não tem a certeza. Ele faz investidas nas nossas vidas e nós precisamos estar sempre ligados a Cristo, pois tão somente pela autoridade de Jesus nós conseguimos resistir às investidas e então Satanás fugirá de nós. Porque, como diz a palavra, maior é o que está em nós. Vamos falar um pouquinho agora sobre a atividade demoníaca. O que é a atividade demoníaca? Bem, como os anjos de Deus estão realizando a vontade de Deus a todo tempo e concedendo a Ele louvor, Satanás e seus demônios estão ativos no mundo, produzindo muito mal. Mas vale também ressaltar que todo o mal que existe no mundo não está completamente na conta de Satanás e seus demônios. Ele não é o único causador de todo o mal que existe, mas existem as próprias ações humanas que são responsáveis pelo mal também que existe no mundo. Como nós podemos ver lá em Tiago 1, versículo 14, diz o seguinte: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. 15 diz: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então nós vemos sim que Satanás e os seus demônios são responsáveis por grande parte do mal que existe no mundo, mas que nós também somos responsáveis pelo mal, né? E nós precisamos então agir de maneira sóbria e vigilantes, porque o diabo, ele está ao nosso redor. Como se não bastasse a nossa própria natureza caída, o diabo ele está ao nosso redor, procurando, como um leão que ruge, a quem pode devorar. Então, nós precisamos estar atentos, sóbrios, vigilantes nas investidas de Satanás para que não caiamos, muito pelo contrário, resistir a elas e assim ver o inimigo fugindo de nós, né? Portanto, nós somos encorajados a resistir e não aceitar a presença do diabo em nossas vidas. Nós vemos lá em Efésios 4, 27, que diz: nem deis lugar ao diabo. Então, nós não devemos dar lugar ao diabo em nossas vidas. Nós precisamos estar atentos à investida do inimigo das nossas almas. Então, os ataques de Satanás e dos demônios, eles se originam de várias formas e de vários graus, né? Mas aqueles que creem em Jesus precisam perceber que, mediante a morte de Cristo, Jesus anulou o poder daquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Vamos ver lá em Hebreus 2,14. Lá, essa passagem bíblica vai nos dizer justamente isso. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E ainda podemos ver lá em Colossenses 2,15 o seguinte: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, aqueles que estão escondidos em Cristo podem ter tranquilidade e paz, porque as atividades do diabo não os alcançam, não os tocam. Por quê? Porque Cristo é por nós, né? E Ele é por nós e Ele despojou os poderes e as autoridades e fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz.
o nosso Senhor Jesus venceu a morte, o nosso Senhor Jesus venceu todo o mal, e nisso nós descansamos e nós estamos cobertos por esse sangue precioso, o que nos concede paz e segurança. Assim, se Satanás ou seus demônios realizarem um ataque contra nós, nós devemos confiar na vitória de Cristo e usar as armas com as quais lutamos, que são poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Por vezes também nós podemos decidir falar diretamente com o espírito maligno, ordenando-lhe para sair em nome de Jesus. Não devemos temer demônios, pois aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. E algumas referências sobre ordenar na autoridade de Jesus que os demônios se retirem, eu vou deixar aqui para vocês, que são Lucas 9:1, Lucas 10:17, Atos 8:7, 16:18 e Tiago 4:7. Então, minhas irmãs, na autoridade de Cristo, nós estamos cobertas e nós não temos o que temer. As investidas de Satanás não nos alcançam e o Senhor é por nós. Dessa forma, quem será contra nós? Todas as vezes deveríamos nos alegrar, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Lucas 10:20. Em Romanos 16:20, Paulo diz aos cristãos: em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Enquanto as boas novas do Evangelho são pregadas e as pessoas creem em Jesus, outra batalha espiritual é vencida. E algum dia Cristo virá e removerá completamente a influência de Satanás e dos demônios deste mundo. O diabo, ele já foi vencido na cruz. O destino dele é certo. E lá em 2 Tessalonicenses 2:8 diz: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Em Apocalipse 20, do 1 ao 3, nós vemos: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, e até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então, minhas irmãs, em Cristo, nós estamos guardados, nós estamos seguras, estamos refugiadas. Algumas perguntas que o autor coloca aqui no final, na revisão e aplicação deste capítulo, sobre os anjos, se eles são como nós, né, ou como eles se diferem de nós. E aqui nós podemos ver sobre a questão do poder dos anjos, sobre eles serem criaturas, eles não existiram sempre, eles foram criados por Deus. E também o autor pergunta qual o papel principal do anjo no mundo em nossos dias. Vimos aqui dois papéis principais dos anjos, né? E foi a respeito de nos proteger e de louvar a Deus junto conosco. E quais são algumas coisas que a Bíblia nos fala sobre Satanás, como essas coisas o colocam em guarda contra ele e como essas coisas removem alguns temores que você possa ter a respeito dele. Então, nós compreendemos que Satanás, ele é o inimigo das nossas almas, ele é aquele que criou o pecado, né? Que se rebelou contra Deus, e ele também é aquele que nós precisamos vigiar, sabendo que ele está ao nosso redor como um leão que ruge. Então nós precisamos vigiar, precisamos estar atentos e precisamos, mais do que tudo, estarmos escondidas em Jesus Cristo, porque o que retira qualquer temor
que possamos ter, né, que possa existir a respeito de Satanás é a autoridade de Cristo. É sabermos que estamos com Cristo. E estando com Cristo, Satanás, seus demônios não nos tocam, eles investem sobre as nossas vidas, mas na autoridade de Jesus, nós somos mais do que vencedores. Então, por isso, nós não precisamos temer, nós precisamos sim vigiar, nós precisamos sim estar atentos e resistir às investidas que ele faz em nossas vidas. E a ênfase maior é que sozinhas nós não conseguimos. Nós conseguimos com Jesus. E com Ele nós conseguimos mesmo, nós vencemos, porque Ele já venceu todo o mal. Bem, então é isso, minhas irmãs. Esse foi o capítulo 6. O que são anjos, Satanás e demônios. O nosso próximo capítulo será o capítulo 8. Perdão, iríamos pular o 7. O nosso próximo capítulo será o capítulo 7, que tem como tema o que é o homem. Então, aguardo vocês no próximo capítulo, pretendo compartilhá-lo aí brevemente. E que este capítulo de hoje tenha servido para edificar a sua vida, para fortalecer a sua fé e para retirar de você qualquer temor, sabendo que escondida em Cristo você está segura de todo mal. E você que ainda não se escondeu nesse Senhor e Salvador, na autoridade de Jesus, não deixe para depois, faça-o agora. Ore aí onde você se encontra, entregue a sua vida àquele que venceu a morte e venceu o mal, aquele que se entregou na cruz para pagar os meus e os seus pecados e assim nos reconciliar com Deus. Não deixe para depois. Assegure a sua vida em Cristo Jesus, o único Senhor e Salvador. Amém? Deus abençoe você e a gente se vê em breve.